Olá, amados de Deus. É uma alegria a gente estar com você através desse programa. Nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nosso propósito não é saturar você com religiosidade. O mundo já está cheio de religião. Nós precisamos conhecer a Jesus Cristo, aquele que se importa com gente, que se fez gente para salvar a gente do jeito errado de viver, para que nós possamos ser pessoas adequadas. E nós queríamos muito contar com você na divulgação desse programa. Aí vão os links que você pode ajudar a disseminar, se for esta a sua vontade. E também pedimos que você ore por nós, para que Deus nos dê a condição e a sabedoria para poder falar deste Evangelho. E também, se esse programa ainda puder estar no ar, que você seja um participante dele, para que Cristo Jesus seja glorificado. Muito obrigado pela sua audiência e nós vamos dar uma paradinha aqui para os comerciais, depois a gente volta para conversar de coração para coração. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Nós estamos numa peregrinação aqui na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. A gente começou, capítulo 1, vendo o Deus que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vimos como isto começou de um modo no descanso, que esta carta é dividida em 3 verbos principais: o verbo sentar, o verbo andar e o verbo firmar, ou estar de pé, firme. E procurando mostrar que inicialmente a vida cristã, ela começa com o descanso, com aquilo que foi feito por Cristo, não por aquilo que fazemos. Como uma criança que nasce e os primeiros meses de vida dela, os primeiros tempo é deitado, é descansado. Depois ele senta e depois ele anda. Nós começamos com o descanso de Deus, com aquilo que é feito por Deus. A criança recebe tudo. Ela é gerada sem a sua participação, ela nasce e é cuidada. Se ela não for cuidada, ela não sobrevive. E aí, quando ela chega a uma certa posição, ela senta, ela levanta, ela anda e ela se firma. Nós vimos o lado do nosso descanso em Cristo por tudo aquilo que o Senhor fez em nosso favor. Depois do capítulo 4, nós entramos na maneira de andar. Estamos caminhando aqui. Vede prudentemente como andais. O nosso andar cristão é um processo de amadurecimento. Quando nós vamos
crescendo no relacionamento com Deus. Chegamos aqui no capítulo 5, no verso 18, quando o apóstolo Paulo anteriormente falou sobre a questão de a gente não se envolver, que ele fala aqui, para procurar compreender qual é a vontade do Senhor, não se tornar insensato. Ele chega aqui no versículo 18 dizendo: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Verso 20, dando sempre graças a Deus, graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É uma beleza isso aqui. Isso aqui é algo extraordinário. E não vos embriagueis com vinho. Aqui, inicialmente, nós temos que compreender a ideia da sensatez, de não estar encharcado, bêbado, perder a noção das coisas. Não vos embriagueis. Creio que a Bíblia não esteja dizendo que você não possa tomar um pouco de vinho, pelo contrário. Ela chega a dizer a Paulo que ele não beba apenas água, mas um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades. O vinho, sabe-se que na moderação, no equilíbrio, certamente algumas pessoas não podem beber nem uma gota, porque são compatíveis, mas aqueles que podem beber um pouco de vinho é bom para a saúde, ajuda muito no aspecto do nosso sistema circulatório, tanto com o aspecto das veias, mas qualquer coisa em exagero é prejudicial. E o que ela está dizendo, não vos embriagueis com um vinho que há dissolução. Outra versão vai dizer que há contenda, há um descontrole. Toda pessoa embriagada, ela se torna inconveniente, porque ultrapassa os limites, entra onde não devia, se torna, às vezes, agressiva. Existem, diz que, 3 tipos de bêbados: o porco, o leão e o macaco. O porco é aquele que bebe e deita e dorme. O leão fica agressivo e o macaco fica muito engraçadinho, muito invasivo. Mas o que ele quer dizer? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Interessante essa comparação entre o vinho e o Espírito Santo. O vinho foi o primeiro milagre de Jesus. E exatamente num casamento, acabou o vinho e Maria solicita que Jesus traga alegria para a festa, porque a festa sem o vinho acabava ficando sem alegria. E Jesus até dá uma resposta dizendo: não é para isso que eu vim, meu momento ainda não chegou, mas ele não se furtou à ideia de fazer aquele vinho que, segundo o expert, foi o melhor vinho. É um símbolo da alegria. Lá no prólogo de Jotão, no livro de Juízes, aparece
as árvores querendo um governador, um presidente, um rei, alguém que dirigisse, e aí foram consultar primeiro a oliveira. Ela disse que produzia o azeite, que era bom para ungir as pessoas, para a saúde, para as coisas relacionadas tanto à comida como os reis, a unção. Também foram consultar a figueira. Ela disse que produzia doce, que era muito importante para os banquetes. E foram consultar a videira, e ela disse: mas eu produzo o mosto, o vinho, que alegra a Deus e os homens. Então é o símbolo da alegria, e é o símbolo do Espírito Santo. Alegria. E esta alegria é uma alegria que vem de dentro, e nós precisamos ser cheios de alegria. Então aqui ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A plenitude da alegria em nosso interior, do verdadeiro sentido. Nós temos algumas coisas que nós precisamos ser cheios. No capítulo 2 no capítulo 7 de 2 Coríntios, verso 4, a palavra de Deus diz assim: muito grande é a minha fraqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Isso é paradoxal. Um homem que está passando tribulação, ele quer ser cheio. A palavra aqui é uma palavra interessante, transbordante, que vai caindo pelas bordas de júbilo, de alegria. Isso só pode acontecer em nós com esta realidade espiritual, que é a presença do Espírito Santo em nossos corações. Neste mundo de tantas loucuras, de tantas tribulações, de tantos acontecimentos violentos, de tanta injustiça, como é que nós podemos passar por ele com um coração transbordante? Só se estivermos cheios do Espírito Santo. Não embriagados, mas lúcidos. Não descontrolados, mas perfeitamente dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. Então, dentro de nós, haverá um fluir de júbilo, de alegria. Alegria verdadeira. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 4, o apóstolo Paulo diz: lembrando das tuas lágrimas, isto é, de Timóteo, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria. Ele queria se encontrar com este jovem filho na fé, estar com ele, para que dentro do seu íntimo transbordasse a alegria. Como é bom a gente conviver com pessoas que experimentam a mesma fé, que têm o mesmo sentimento, a mesma disposição mental, o mesmo coração. Isto produz dentro de nós uma efervescência movida pelo Espírito Santo de alegria, ser cheio de alegria. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E como é que a gente pode ser cheio do Espírito Santo? Como isto pode acontecer? Primeiro eu preciso ter recebido a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Crido na obra vicária, na obra substitutiva, na obra inclusiva de Jesus Cristo. Ele morreu por mim,
e Ele me fez morrer com Ele, nesta união com Ele, para que a vida dele esteja em mim. E o Espírito Santo, que é invisível, agora passa a se tornar uma realidade visível no nosso coração. Eu vou parar aqui um instantinho e logo a gente volta para conversar um pouco mais sobre esta realidade que é experimental do Espírito no nosso coração. Já já. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. E como podemos ser cheios do Espírito Santo? Nós precisamos conhecer este Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nós temos aqui um livrinho para nossa estante, que é Uma Jornada na Graça, de Richard Belcher. É um livro que fala da obra de Deus em favor do seu povo e trata da suficiência da graça de Deus para nos manter dependentes inteiramente da graça de Deus e vivermos por ela e através dela, para que nós sejamos plenos, cheios do Espírito Santo. Paulo, aqui nesse texto, ele diz: não vos embriagueis com vinho, em que há toda a dissolução, contenda, discórdia, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ele começa então a dizer como. Ele usa aqui a forma gerúndia, falando entre vós, com salmos, falando entre vós, com uma linguagem dos salmos. Qual é a linguagem dos salmos? A linguagem da exaltação divina, da exultação relacional, de ver um Deus que opera, que age. Os salmos, ele tem a característica de voltar-se para o altar e para o trono, vendo a grandeza de Deus, a magnitude de Deus. Às vezes nós temos uma conversa muito rasteira, muito terra a terra. A nossa conversa é uma conversa chifrinha, uma conversa banal. Nós falamos criticando, nós falamos ridicularizando, nós falamos murmurando, gemendo. É um tipo de conversa que cheira mal e que redunda em mal-estar. Lógico, esta linguagem não produz em nós aquilo que ele vai chamar enchei-vos do Espírito Santo. Então, como? Falando entre vós, como um povo que tem um dialeto
próprio, a linguagem do céu, a linguagem da esperança, a linguagem da fé, a linguagem do amor, porque esses são os três pilares que sustentam uma vida com uma condição saudável. Fé, esperança e amor. Que linguagem é esta que nós falamos? É a linguagem da desconfiança, da dúvida, ou da desesperança, ou do rancor e do ódio? Isto não vai ser cheio do Espírito Santo. A segunda palavra que ele usa aqui é entoando e louvando de coração, versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É uma postura de adoração. Quando nós saímos deste plano das cogitações temporais e começamos a cantar no nosso espírito, a entoar um cântico novo, um cântico de exaltação. Se você estudar um pouco da história da igreja, você vai verificar que aqueles cristãos primitivos, quando eles eram levados para as fogueiras ou para a arena, para serem mortos ou torturados, você não ouve contar de gritos, de lamúrias, ainda que eles sentissem muita dor. Eles tinham algo que saía de dentro, que era o entoar de um espírito vitorioso, louvando e agradecendo a Deus pelas coisas que lhes aconteciam. Havia ocasião de os torturadores não suportarem a cena, e alguns deles acabaram se rendendo a Cristo, porque na verdade um cristão, quando ele morre, é como um grão de trigo que faz brotar um cacho. Surgiam outros e outros, como hoje em alguns países onde os cristãos estão sofrendo perseguições. É interessante como eles estão se proliferando e crescendo. E então ele diz, falando entre vós, entoando com louvores, e depois no versículo 20, dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui até agora três coisas. Primeiro falando, depois cantando, louvando, e depois ele fala aqui dando graças. É uma outra coisa extraordinária, a gratidão. Sendo grato. Hoje é muito comum nós vermos pessoas o tempo todo reclamando da vida. Mesmo quando elas são beneficiadas, elas estão a murmurar. É uma mentalidade assim sindicalista, de ficar sempre exigindo, sempre cobrando, sempre esperneando, não consegue dar graças a Deus. E Paulo aqui, ele é tão enfático, diz, por tudo. Tem coisas que às vezes a gente acha assim, mas dá graça por isso. Mas nem sempre nós sabemos o que isto vai acontecer. Outro dia um amigo estava me contando que ele saiu de casa para viajar, e quando ele chegou num certo momento ele percebeu que ele tinha esquecido o celular.
E o celular, para ele, é negócio, trabalho, ali está tudo. Aí ele voltou para buscar o celular e veio reclamando, veio murmurando, chateado, e pegou o celular e voltou. Quando ele voltou, naquele lugar tinha tido um acidente, uma carreta, e tinha pessoas muito feridas, e ele fez o cálculo ele é policial e fez o cálculo, desceu para ajudar alguma coisa e fez o cálculo, ele estaria passando possivelmente exatamente naquela hora. E aí diz que ele se colocou diante de Deus e disse: perdão, Senhor, eu não sei porquê. A gente não sabe, eu não sei explicar. Eu sei é que eu preciso aprender a dar graças a Deus por tudo. Em tudo, dai graças, diz a Bíblia, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, como ser cheio do Espírito Santo? Falando uma linguagem que seja a mais superior a este linguajar medíocre que às vezes a gente fala. Como cantando e salmodiando no nosso coração. Às vezes não precisa nem cantar com a boca, canta com o coração, canta com a mente. E, sobretudo, dando graças a Deus por tudo. Nós temos um Deus que está no comando. E, finalmente, ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa sujeição aqui não é capachismo. Essa sujeição aqui é uma subordinação organizada. Todo o organismo humano, ele obedece a uma certa ordem. O meu coração, ele não é superior ao fígado, não é superior ao pulmão, nem mesmo o cérebro é superior a nada, eles são todos ordenados. Então, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja de Deus, há uma inter-relação de subordinação, de sujeição, de ordenamento. É isto que faz com que o Espírito de Deus flua em nosso meio, para que nós sejamos cheios da plenitude do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, cantando, louvando, dando graças e sujeitando-vos uns aos outros. Esta é uma palavra muito especial para mim, espero que seja para você, e que Deus conceda a você a sublimidade da suficiência, da plenitude de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele seja a sua vida. Ele morreu e ressuscitou para que nós morrêssemos e ressuscitássemos e ganhássemos a sua vida. Que o Senhor abençoe profundamente a sua experiência, de coração para coração. Até o próximo programa.